amor y que mata, amor y que siente. Abismo de Paixão, capítulo de sexta-feira, 1º de março de 2024. Gael não acredita que o bebê que Paloma espera é seu. Elisa diz a Gael para se responsabilizar pelo filho e se casar com Paloma, porque ele está indo embora do povoado. Gael diz que se esse filho for seu, estará presente na vida dele, mas se casar com Paloma é impossível, porque ama ela e seu coração é dela. Elisa diz a Gael para se esquecer dela e se casar com Paloma. Gael diz que não se casará com Paloma de jeito nenhum. Elisa diz que Paloma tentou tirar a vida por causa dele. Ele fica preocupado. Elisa pede que ele se dê conta de todo o mal que está causando a Paloma. Elisa diz que se ele ainda tem dignidade, é melhor fazer Paloma feliz e assumir a responsabilidade do que fez. Carmen e Ramiro acabaram de se envolver. Carmen tem inveja de Elisa e não aguenta vê-la prosperando e triunfando. Ramiro diz que já começou os trabalhos e vai acabar com a empresa da sobrinha dela. Ela se refugia nos braços da merda do Ramiro. Carmen diz a Ramiro que Lupe vai infernizar sua vida e não aguenta mais. Ramiro diz que vai se encarregar de tudo, como sempre, e irá protegê-la. Braulio leva Vicente para a casa que irá comprar. Vicente diz que a casa não é tão grande coisa. Vicente fala da casa de Ramiro para Braulio. Braulio chama Vicente para ajudá-lo a arrumar as coisas para eles jantarem. Braulio diz a Vicente que não é o medíocre que ele pensa e não terminou sendo um empregado a mais do Zarango, como ele sempre disse. Vicente diz que sabe que esteve errado. Braulio diz que tudo que tem e tudo que terá daqui uns anos será para ele. Vicente diz a Braulio que sabe que ele sempre teve razão e o julgou muito mal, e Ramiro é seu pai, mas ele não se importa por ele. Já Braulio sempre esteve ao seu lado, mesmo não sendo nada. Ele segue se fazendo de vítima e pede para ficar mais tempo com ele, e diz que gostaria de ir trabalhar na processadora Castanhon. Lupe vê Antônia chorando muito e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Antônia diz que as coisas dele já estão no quarto de hóspedes. Gael visita Edmundo e diz que soube que Paloma tentou tirar a própria vida e que ele a ajudou. Edmundo diz que é verdade. Gael grita dizendo que não sabia de nada e pergunta se o bebê de Paloma é seu ou de Henrique. Edmundo diz a Gael que o filho que Paloma está esperando é dele. Gael se nega a aceitar que o filho de Paloma seja seu e diz que isso arruinou seus planos. Edmundo esclarece que Henrique nunca teve nada com Paloma e só se encarregou de uma gravidez que não corresponde, para ela não ficar na boca de todo o povoado. O verme maldito não acredita e quer acreditar que esse bebê não é seu. Gente, eu odeio Gael. Pra mim, ele que deveria ter morrido no lugar da Kênia, ou ter terminado sozinho pelo menos, só pra sofrer, porque ele fez tanto mal pra Paloma, viu? Paloma não merece um homem como ele. Henrique chega na casa do pai e diz a ele que Paloma não foi embora do povoado ainda. Gael diz a Henrique que não pode acreditar que ele tenha assumido a paternidade na frente dele, apenas para ajudar Paloma. Henrique pergunta a Gael por que é difícil dele acreditar. Ele diz que acha que ele tem dúvidas e que o filho de Paloma pode ser dele. Henrique diz que queria que o filho fosse seu, porque se apaixonou por Paloma, mas nunca esqueceu, nunca aconteceu nada entre eles. O escandaloso grita e segue sem acreditar em nada. O maldito, além de obcecado, quer usar pretextos e justificativas para não se encarregar pelo filho dela. Henrique ameaça o nojento, dizendo que se ele fazer mal a Paloma, vai se arrepender. Paloma se lembra de quando era criança e a Elisa lhe defendeu de Damião e Gael, que jogavam pedras nela. Damião segue pensando em Elisa, quando ela disse que estava profundamente apaixonada por Gael. Ele se joga na cama. Elisa chora e se lembra de quando Damião duvidou dela e pensou que ela tinha se envolvido com Gael primeiro do que com ele. Ela também se lembra de quando recriminou Gael por ter se envolvido com Paloma. Lupe percebe que Antônia estava chorando por causa de Braulio. Antônia diz que lhe dói muito ter perdido Braulio. Lupe pede que a morena se aproxime mais de Deus e que reze. Braulio aceita começar a levar Vicente para trabalhar com ele na processadora a partir de amanhã. Gael vai à fazenda Arango falar com Lupe. Gael diz que soube que Paloma está esperando um filho seu. Lupe pergunta o que ele pensa em fazer. Gael diz que não sabe o que fazer, não tem ideia, mas que Elisa pediu para ele se casar com Paloma. Lupe diz ao filho que desde que ele era menino, ensinou ele que os erros tinham consequências e que precisam enfrentá-los.
No dia seguinte, Damião telefona para o tio e diz que Almerinda está muito melhor. Lupe diz que está morando na fazenda e o novo padre já chegou na igreja. Damião lamenta e quer estar ao lado do tio nesses momentos que ele deve estar triste. Damião pergunta como estão as coisas no povoado depois que ele foi embora. Lupe diz que Elisa falou com ele e pediu que a apoiasse com Gael. Damião pergunta se terá casamento em breve. Lupe diz que é o mais provável. Damião pensa que será o casamento de Elisa e Gael. Paloma vai nadar no lago. Elisa chega até a amiga, tira a roupa e se junta a ela. As duas nadam e mergulham no lago. Paloma diz a Elisa que quis vir nadar pela última vez, igual quando eram crianças. Paloma diz a Elisa que ela foi a primeira pessoa que lhe acompanhou ali. As duas conversam sobre a infância e Paloma diz a Elisa que ela lhe apoiou muito e foi a primeira pessoa que lhe deu um presente. Elisa diz a Paloma que sabe que ela está grávida de Gael. Lupe procura pelos papéis dos seguros de gastos médicos da sua irmã. Ele acaba encontrando um documento muito importante, que é uma cópia do testamento de Rogério Arango. Ele se intriga porque viu Almerinda queimando um documento assim no passado. Gael vai à casa de Ramona e diz que quer pedir a mão de Paloma para se casar com ela. Lupe diz sozinho que seu cunhado deixou estipulado no testamento que toda a sua fortuna seria para seus descendentes. Isso será benéfico tanto para Damião quanto para Gael. Damião visita Almerinda. Ela diz que está um pouco melhor. Damião diz à mãe que quer dividir a herança do seu pai com Gael. Almerinda diz que Gael pode não aceitar nada, já que é muito orgulhoso. Damião pede que a mãe pense nisso, porque se desse a parte da herança que corresponde a Gael, poderia reparar o mal que ela fez. Ramona pensa que Gael está brincando, mas o paspalho diz que é uma proposta formal. Ramona diz ao desgraçado que não pensa em aceitar isso e o casamento não é um jogo. Ramona não acredita e diz a Gael que Paloma é forte e irá conseguir viver com o bebê sozinha, assim como fez com ela quando Rebeca morreu. Gael diz que quer dar um pai ao seu filho e ser um esposo para a neta dela. Ramona se nega e diz que jamais ele terá seu consentimento. Elisa diz a Paloma que ela não devia ter ficado calada e deveria ter dito a grande dor que estava sentindo, para chegar a ponto dela quase tirar a própria vida. Paloma segue chorando com suas lágrimas de amor. Ela promete a Elisa que nunca mais tentará atentar contra a própria vida e diz à amiga que quer ser forte como ela, mas não consegue. Elisa toca na barriga da amiga e diz que lá ela leva ali seu sobrinho. Paloma diz que sua avó lhe disse que será uma menina. Elisa pede que a amiga encontre o que a dê paz no coração. Paloma diz que antes seu coração batia tanto por Gael, mas agora bate mais por Palominha. Paloma diz a Elisa que o único que lhe sobrou de Gael foi seu filho, que sempre irá amá-la, diferente do cara. Ela chora muito. Elisa beija a mão da amiga e a consola. Lupe diz que se aquele testamento for verdadeiro, toda herança passará para o nome de Damião e Gael e todos os filhos de Rogério que aparecerem no mundo. Gente, esse Rogério fez muitos filhos no mundo, viu? Não é possível que vai aparecer mais outros por aí. Lupe espera que não apareça outro filho de Rogério por aí. Lupe se pergunta qual documento Almerinda queimou no dia que Rogério morreu. Almerinda se lembra de quando agia mal com Gael no passado. Elisa diz a Sarito que Carmen deve pôr a fazenda à venda em breve e quando isso acontecer, devem atuar. Gael diz a Elisa que foi falar com Ramona e pediu a mão de Paloma e fez isso por ela. Elisa se alegra. Gael diz a Elisa que fez isso porque a ama, mas Ramona não aceitou, pois a curandeira sabe que ele não pode amar Paloma tanto quanto ela. Gael diz a Elisa que está cansado de mentir e não consegue enganar Ramona, pois ela sabe que ele a ama. Elisa diz que vai falar com Ramona e vai convencê-la a aceitar que ele se case com Paloma. Gael diz a Elisa que acha que Paloma não irá aceitar se casar com ele, porque ele não a ama. Elisa diz a Gael que ele tem que dar as caras e aceitar as responsabilidades diante de Paloma. Gael diz que irá se responsabilizar da criança, mas afirma a Elisa que nunca se esquecerá dela. Elisa pede que ele faça isso pelo próprio bem, porque não se interessa em ficar com nenhum homem. Edmundo diz a Florência que essa manhã encontraram o corpo do tio dela na estrada. Ela fica surpresa. O policial diz que tudo indica que Paulo foi vítima de um assalto.
Braulio percebe Elisa triste. Ela diz que está bem. Braulio diz a Elisa que decidiu comprar uma casa com o dinheiro que ganhou, e essa casa será dele e de Dolores. Braulio pede o apoio de Elisa. Ela fica feliz, mas lamenta que eles não tenham se casado no passado. Braulio apresenta Vicente para Elisa e diz que ele irá trabalhar com ele ali na processadora. Elisa aceita. Florência vai com Henrique identificar o corpo e percebe que realmente é seu tio Paulo. Ramiro reclama com Carmen, que está com fome, e pede que ela prepare algo. Ela diz que não tem nada ali na despensa. Ele pede que ela vá ao mercado comprar coisas para fazerem comida. Henrique diz a Florência que nunca gostou de Paulo, mas ele mesmo procurou o final que teve. Florência se entristece. Ela diz que Paulo era a única família que lhe restava e agora está completamente sozinha. Henrique diz que ela não está sozinha. Florência diz que não tem ele e ele fez bem em não aceitá-la, já que não pode oferecer nada para ele e nenhum filho. Dolores vai comprar verduras na feira. Antônia faz de tudo para irritar a moça, só por ela estar com Braulio, e acusa ela de já estar dormindo com Braulio. Carmen chega à feira. Dolores diz que veio para crer, e quem diria que a senhora Carmen Bouvier iria fazer as compras no mercado. Betânia chega ali e chama Carmen de rouba-maridos e fala que ela não só fez isso com seu marido. Dolores fica surpresa. Betânia diz que Carmen é igual todas as Bouvier. Dolores diz que Elisa e Estefânia não. Carmen diz a Betânia que ela foi pouca mulher para Edmundo e como mãe foi pior para os filhos. Betânia não aguenta e dá um tapa na cara da Carmen e diz que ela jamais terá a dignidade e classe que ela tem. Ramiro segue Lupe na sua caminhonete e tenta atropelar o padre, ao vê-lo distraído. Por sorte, Gael chega ali e salva Lupe de ser atropelado. Ramiro vai embora. Dolores prepara frango. Braulio diz à moça que está contente porque Vicente gosta dele e à noite jantaram juntos e Vicente agora quer trabalhar com ele para conviverem mais juntos. Dolores sente alegria por ele. Ramiro se irrita por não ter conseguido assassinar Lupe. Ramiro se encontra com Vicente. Vicente diz que está enganando Braulio muito bem e foi fácil. Ramiro pede que Vicente siga trabalhando e ganhe a confiança de Braulio e Elisa. Gael procura por Paloma e pergunta por que ela mentiu para ele em tudo. Ele diz que sabe que aquele bebê é seu. Paloma diz a Gael que só facilitou as coisas a ele, para ele não se sentir culpado de ter deixado ela de lado. Paloma pede que ele não se sinta preso a ela. Paloma diz ao esquentadinho que não o culpa de nada e ela tem a culpa do que aconteceu. Paloma diz que não precisa dele e pode viver sozinha com seu bebê. Gael pede para ela deixar ele fazer o correto. Ele suplica que ela se case com ele para reparar todo o mal que a fez. Ramona encontra Elisa perto do lago e diz que desde pequena ela sempre vem ali naquele cenote pensar quando algo a atormenta. Elisa diz à curandeira que está pensando nas 4 crianças que sempre vinham ali nadar, mas que perderam no caminho. Se perderam. Ramona diz que a verdadeira essência deles não se perde. Elisa pede que Ramona reconsidere aceitar que Gael se case com Paloma. Ramona diz a Elisa que tem certeza que Gael está fazendo isso porque ela exigiu e está fazendo por amor a ela. Elisa pede que Ramona pense na bebê, que não tem culpa de nada. Ramona diz a Elisa que Gael não ama Paloma o suficiente e esse vazio ficará na alma dela para sempre, que pode destruí-la. Paloma diz a Gael que desde menina sonhava em ser esposa dele, mas não pode aceitar o que ele está pedindo. Paloma diz a Gael que se ele pensava que ele iria estar feliz com a proposta dele fazer o favor de se casar com ela, mas não quer amá-lo à força. Gael diz que não é justo. O que ela quer fazer é ter que ir embora daquele povoado e deixá-lo sem seu filho. Paloma diz que sofre, estando perto dele, e não pode se esquecer dos braços dele, dos lábios e das mãos dele na sua pele. Paloma diz a Gael que o amor que tem por ele vai acompanhá-la até o dia da sua morte, mas sua vida vai ser mais fácil se ele for embora para muito longe dali e deixar de vê-lo. Gael pede que Paloma não permita que o filho deles cresça como ele, sem o pai. Ele tenta convencê-la a se casar com ele e fazer isso pelo bebê deles. Ela segue bem chorosa. Braulio mostra para Dolores a casa que decidiu comprar. Ela fica feliz por ele. O Moreno pede que a amada lhe ajude com a casa. Edmundo consola Florência pela morte de Paulo. Ramiro diz a Carmen que precisam esperar em relação a Lupe. Ramiro diz que encontraram o corpo de Paulo, mas acham que foi um assassinato, um assalto na estrada. Ramiro pede que Carmen cale a boca.
A bruxa segue atormentando o infeliz para eliminar Padre Lupe. Carmen diz a Ramiro que Betânia arrumou um escândalo na feira e bateu na sua cara. Carmen faz uma denúncia anônima e diz que Paulo não morreu no assalto e mandaram matá-lo. A bruxa diz que sabe quem foi. Gael encontra Elisa no lago. Ele diz que falou com Paloma e ela o aceitou. Irão se casar esse fim de semana. Gael diz a Elisa que vai ser um bom pai para o seu filho, mas continua amando ela. E com a palavra dela, tudo pode mudar. Já à noite, Paloma está muito feliz. Ramona percebe que Gael a convenceu. Paloma diz que irá se casar com Gael esse final de semana. Dias depois, Almerinda e Damião voltam para a fazenda. Antônia fica feliz pela chegada de Almerinda e do garotão. Paloma está se preparando para o casamento. Dolores e Elisa ajudam a moça. Ela está muito linda. Paloma agradece a Elisa por ajudá-la a cumprir tudo isso e sempre quis se casar com Gael. Lúcio já está pronto. Elisa sai para se preparar para o casamento. Damião ajuda a colocar Almerinda na cama. Antônia diz a Almerinda que Lupe foi à igreja porque hoje Gael se casa. Damião decide sair. Almerinda pede que ele não cometa outra loucura. Damião diz à mãe que quer ver o casamento do seu irmão com Elisa. Lupe diz a Gael que ele está a ponto de dar um passo muito importante e vai jurar diante de Deus amar e respeitar Paloma pelo resto da vida. O ex-padre dá conselhos para o filho do coração. Gael promete fazer o possível para esse casamento funcionar. Começa a celebração do casamento de Gael e Paloma. Damião corre para a igreja, igual um doido. A cerimônia segue. Lupe está levando Paloma ao altar. Damião se tranquiliza ao ver que a noiva é Paloma e não Elisa, como ele pensava. Florência sorri ao ver a reação do ex-namorado. Lupe leva Paloma até o altar. Elisa chega um pouco depois e cumprimenta Damião com um sinal e um sorriso. Elisa se junta ao padrinho e está feliz pelo casamento de Paloma com Gael. Damião não esconde a felicidade e segue observando Elisa com muita alegria.